Capítulo 15. Meu estômago se revirou. O quê? Ah, há rumores de que ele mandou queimar o lugar. Alina, disse Mali. Os alunos, disse eu. O pânico começando a tomar conta de mim. O que aconteceu com os alunos? Não sabemos, disse Tamar. Eu pressionei minhas mãos contra os olhos, tentando pensar. Sua chave, disse eu, minha respiração entrecortada. Não há motivos para acreditar. A chave, eu repeti, sentindo o tom trêmulo em minha voz. Tamar passou-a para mim. Terceira direita, ela disse suavemente. Eu subi as escadas 2 degraus de cada vez. Próximo do topo, escorreguei e bati o joelho com força em um dos degraus. Eu mal senti. Corri desajeitadamente pelo corredor contando as portas. Minhas mãos estavam tremendo tanto que levei 2 tentativas para encaixar a chave e conseguir girá-la. O quarto estava pintado de vermelho e azul, e era tão alegre quanto o resto do lugar. Eu vi a jaqueta de Tamar largada sobre uma cadeira perto de uma cuia estreita. As 2 camas estreitas arrastadas para perto uma da outra, os cobertores de lã amarrotados. A janela estava aberta, a luz do sol de outono inundando o recinto. Uma leve brisa levantou as cortinas. Fechei com força a porta atrás de mim e caminhei até a janela. Segurei-me no parapeito, mal registrando no campo de visão as casas mambembes na beirada do vilarejo. As colunas rochosas ao longe, as montanhas atrás delas. Eu senti a puxada da ferida no meu ombro, a escuridão infiltrando-se em mim. Lancei-me pelo vínculo, procurando por ele, com apenas um pensamento na minha mente. O que você fez? No meu suspiro seguinte, eu estava em pé diante dele, o quarto borrado em volta de mim. Finalmente, disse o Darkling. Ele se virou em minha direção, seu lindo rosto entrando em foco. Ele estava inclinado, encostado em uma lareira queimada. O contorno dela era cruelmente familiar. Seus olhos cinzentos estavam vazios, assombrados. Teria sido a morte de Bagra que os deixou desse jeito? Ou algum crime horrível que ele havia cometido aqui? Venha, disse suavemente o Darkling. Quero que você veja. Eu estava tremendo, mas deixei que ele pegasse minha mão e colocasse sob seu braço. Quando fez isso, a visão borrada ficou clara e a sala ganhou vida ao meu redor. Estávamos no que tinha sido a sala de estar no Queronsey. Os sofás maltrapilhos estavam manchados de preto com a fuligem. O querido samovar de Anacuia estava caído de lado, uma carcaça maculada. Não havia sobrado nada das paredes além de um esqueleto incinerado e irregular. Os fantasmas de portas. A escada de metal em curva que um dia levara à sala de música tinha se dobrado com o calor, seus degraus fundidos juntos. O teto tinha desaparecido. Eu podia ver diretamente através dos destroços do 2º andar. Onde deveria estar o sótão, só havia o céu cinza. Estranho, pensei estupidamente. O sol está brilhando em Duvalstoba. Estou aqui há dias, ele falou, me conduzindo pelos destroços, sobre as pilhas de escombros, através do que um dia foi o hall de entrada, esperando por você. Os degraus de pedra que levavam à porta da frente estavam sujos de cinzas, mas intactos. Eu vi o caminho longo e reto de pedrinhas, os pilares brancos do portão, a estrada que levava à cidade. Fazia quase 2 anos que tinha visto essa paisagem pela última vez, mas ela estava do mesmo jeito que me lembrava. O Darkling colocou suas mãos nos meus ombros e me girou ligeiramente. Minhas pernas desabaram. Eu caí de joelhos, minhas mãos sobre a boca. Um som saiu de mim, trêmulo demais para ser chamado de grito. O carvalho no qual havia subido um dia para ganhar uma aposta ainda estava lá, intocado pelo fogo que tinha consumido Queronsey. Agora seus galhos estavam cheios de cadáveres. Os 3 instrutores grixas estavam pendurados no mesmo galho grosso, seus keftas balançando suavemente no vento, roxo, vermelho e azul. Ao lado deles, o rosto de Botkin estava quase negro, acima da corda que tinha afundado em seu pescoço. Ele estava coberto de feridas. Ele tinha morrido lutando antes de o pendurarem lá em cima. Perto dele,
Ana Cuia balançava em seu vestido negro, sua argola pesada de chaves pendurada na cintura, suas botas de botão quase raspando o chão. Ela foi, eu acho, a coisa mais próxima que você teve de uma mãe, murmurou o Darkling. Os soluços que me balançaram eram como chicotadas. Eu me retraí com cada um deles, dobrada em dois, colapsando para dentro de mim mesma. O Darkling se agachou perto de mim. Ele me segurou pelos pulsos, puxando minhas mãos para longe do rosto, como se quisesse me ver chorar. Alina, disse ele. Eu mantive os olhos nos degraus, minhas lágrimas turvando minha visão. Eu não conseguia encará-la. Alina, ele repetiu. Por quê? As palavras saíram como um lamento, o choro de uma criança. Por que você faria isso? Como você pôde fazer isso? Você não sente nada? Eu já vivi uma longa vida, rica em pesar. Minhas lágrimas foram gastas faz muito tempo. Se eu ainda sentisse como você, padecesse como você, não conseguiria ter aguentado essa eternidade. Espero que Botkin tenha matado 20 dos seus grixas, disse eu com raiva. Uma centena. Ele era um homem extraordinário. Onde estão os alunos? Eu me forcei a perguntar, embora não estivesse certa de que pudesse aguentar a resposta. O que você fez? Onde está você, Alina? Eu tinha certeza de que viria até mim quando eu atacasse Ravka Oeste. Achei que sua consciência exigiria isso. Eu só podia torcer para que isso a tirasse do seu isolamento. Onde eles estão? Eu gritei. Eles estão seguros, por enquanto. Estarão a bordo do meu esquife quando eu voltar à dobra. Como reféns, disse eu sem emoção. Ele assentiu com a cabeça. Caso você tenha qualquer vontade de me atacar ao invés de se render, em 5 dias retornarei ao Naumar e você virá comigo. Você e o seu rastreador. Ou eu o levarei a dobra até a costa de Ravka Oeste e farei essas crianças marcharem, uma a uma, para as garras dos Volcras. Esse lugar, essas pessoas, elas eram inocentes. Eu esperei centenas de anos por esse momento, pelo seu poder, por essa chance. Eu a conquistei com perdas e com grande esforço. Eu vou conseguir, Alina, custe o que custar. Eu queria golpeá-lo, dizer a ele que o faria ser despedaçado pelos seus próprios monstros. Queria dizer a ele que lançaria todo o poder dos amplificadores de Morozova sobre sua cabeça, um exército de luz nascido de Merzosh, perfeito em sua vingança. Talvez até pudesse cumprir minhas ameaças, se mal lhe desse sua vida. Não sobrará nada, eu sussurrei. Não, disse ele gentilmente, apertando-me contra ele. Ele pressionou um beijo no topo do meu cabelo. Arrancarei tudo que você conhece, tudo que ama, até que não tenha nenhum outro abrigo além de mim. Mergulhada em lamento, em horror, me deixei desmanchar. Eu ainda estava de joelhos, minhas mãos seguravam a beirada da janela e minha testa estava pressionada contra as tábuas de madeira da parede da pensão. Lá fora podia ouvir de longe o tinir dos sinos de preces. Lá dentro, o único som que havia era o da minha respiração. Meus soluços rasgados conforme o chicote continuava a me açoitar, enquanto arqueava as costas e chorava. Foi assim que eles me encontraram. Eu não ouvi a porta se abrir, e nem seus passos quando se aproximaram. Só senti mãos gentis me segurando. Zoé me colocou sentada na beira da cama, e Tamar sentou-se ao meu lado. Nádia começou a escovar meu cabelo, desenrolando cuidadosamente os nós. Jênia primeiro lavou meu rosto e então minhas mãos, com um pano fresco que molhava em uma bacia. Ele cheirava vagamente a menta. Nós nos sentamos ali sem dizer nada, todos eles reunidos em volta de mim. Ele pegou os alunos, eu falei entorpecida. 23 crianças. Ele assassinou os professores e Botkin e Ana Cuia, uma mulher que nunca conheceram, a mulher que me criou. Mali, ele nos contou, disse Nádia suavemente. Eu acho que alguma parte de mim esperava culpa, recriminação. Em vez disso, Jenny descansou sua cabeça no meu ombro.
Tamara espremeu minha mão. Isso não era apenas algo para me reconfortar, eu percebi. Eles estavam se apoiando em mim, assim como eu me apoiava neles, para permanecermos fortes. Eu já vivi uma longa vida, rica em pesar. Será que o Darkling já teve amigos assim? Pessoas que ele amou, que lutaram por ele, que se importavam com ele e o faziam rir? Pessoas que tinham se tornado pouco mais do que sacrifícios em prol de um sonho que durou mais do que suas vidas? Quanto tempo temos? Tamar perguntou. 5 dias. Alguém bateu à porta. Era Mali. Tamar abriu espaço para ele do meu lado. Muito ruim? Ele perguntou. Eu afirmei com a cabeça. Ainda não conseguia contar para ele o que tinha visto. Tenho 5 dias para me render ou ele usará a dobra novamente. Ele fará isso de qualquer modo, disse Mali. Você mesma disse isso. Ele encontrará um motivo. Talvez eu consiga ganhar algum tempo. A que custo? Você estava disposta a oferecer sua vida, ele disse em voz baixa. Por que não me deixa fazer o mesmo? Porque eu não aguentaria. Seu rosto ficou rígido. Ele pegou no meu pulso e mais uma vez senti aquele choque. A luz cascateou atrás dos meus olhos, como se meu corpo inteiro estivesse pronto para rachar ao meio. Havia um poder indescritível atrás daquela porta, e a morte de Mali abriria o caminho. Você vai aguentar, disse ele. Senão, todas essas mortes, tudo que abrimos mão, terá sido em vão. Jenny pigarreou. Na verdade, talvez não seja necessário. David tem uma ideia. Na verdade, a ideia foi de Jenny, disse David. Estávamos amontoados em volta de uma mesa embaixo de um toldo, um pouco depois da hospedaria. Não havia nenhum restaurante de verdade nessa parte do vilarejo, mas uma espécie de taberna improvisada tinha sido montada em um terreno queimado. Havia lanternas penduradas sobre mesas frágeis, um barril de madeira de leite doce, fermentado e carne sendo assada em 2 tambores de metal, como aquela que vimos no primeiro dia no mercado. O ar estava carregado daquele cheiro de fumaça de zimbro. 2 homens estavam jogando dados em uma mesa perto do barril, enquanto um terceiro dedilhava uma canção sem forma em uma guitarra castigada pelo tempo. Não havia uma melodia identificável, mas Misha parecia satisfeito. Ele tinha começado uma dança elaborada que aparentemente exigia palmas e muita concentração. Vamos garantir que o nome de Jenny seja colocado na placa comemorativa, disse Zoya. Desembuche logo. Lembre-se de como ocultou o alcaravão? Perguntou o David. O jeito como você torceu a luz em volta do navio em vez de deixar que ela refletisse nele? Eu estava pensando, disse Jenny. E se você fizesse isso conosco? Eu franzi o senho. Você quer dizer... É exatamente o mesmo princípio, disse David. É um desafio maior, porque há mais variáveis do que apenas o céu azul. Mas curvar a luz em volta de um soldado não é diferente de curvar a luz em torno de um objeto. Espera aí, disse Herschel. Você quer dizer que seríamos invisíveis? Exatamente, disse Jenny. Edric inclinou-se para a frente. O Darkling irá partir da doca seca de Kirbusk. Poderíamos nos infiltrar em seu acampamento, tirar os alunos assim. Seu punho estava cerrado, seus olhos acesos. Ele conhecia algumas daquelas crianças melhor do que qualquer um de nós. Alguns deles provavelmente eram seus amigos. Tolha franziu a testa. Não há nenhuma chance de invadirmos o acampamento e libertá-los sem sermos notados. Alguns desses garotos são mais novos do que Misha. Kirbusk será complicado demais, disse David. Muitas pessoas, linhas de visão interrompidas. Se a Lina tivesse mais tempo para praticar... Temos 5 dias, eu repeti. Então atacamos na dobra, disse Jenny. A luz de Alina manterá os Volcras à distância. Eu balancei minha cabeça. Ainda teríamos que lutar contra os Nchevoia do Darkling. Não, se eles não puderem nos ver, disse Jenny. Nadia sorriu. Estaríamos escondidos à plena vista. Ele terá o Prishnik e Grishas também, disse Tolha. Eles não estarão com munição contada, que nem a gente. Mesmo se não puderem ver seus alvos, podem simplesmente atirar e torcer para darem sorte. Então é só ficarmos fora do alcance.
Tamar moveu seu prato para o centro da mesa. Esse é o esquife de vidro, disse ela. Posicionamos atiradores em torno do perímetro e os usamos para eliminar parte das tropas do Darkling. Só então nos aproximamos o suficiente para nos infiltrarmos no esquife e, uma vez que os garotos estejam seguros, explodimos ele em pedacinhos, disse Herschel. Ele estava praticamente salivando com a ideia da explosão. E o Darkling junto, Jania completou. Eu girei o prato de Tamar, pensando no que os outros estavam sugerindo. Sem o terceiro amplificador, meu poder não era páreo para o do Darkling em um confronto direto. Ele já tinha demonstrado isso muito bem. Mas e se eu me aproximasse dele sem ser vista, usando luz para me ocultar do mesmo modo que outros usaram a escuridão? Era sorrateiro, até covarde, mas o Darkling e eu tínhamos deixado a honra para trás fazia muito tempo. Ele tinha estado na minha cabeça, travado uma guerra no meu coração. Eu não estava interessada em uma luta justa, mas se houvesse uma chance de salvar a vida de Mali... Como se pudesse ler minha mente, Mali disse: Eu não gosto dessa ideia. Tem muitas coisas que podem dar errado. Isso não é apenas uma escolha sua, disse Nádia. Você esteve lutando conosco e sangrando conosco por meses. Merecemos a chance de tentar salvar a sua vida. Mesmo sendo só um Otikaratsia inútil, disse Zoya. Cuidado, disse Herschel. Você está falando com o... Espere. O que ele é do Darkling? Primo? Sobrinho? Mali estremeceu. Eu não faço ideia. Você vai começar a se vestir todo de preto agora? Mali respondeu com um firme não. Você é um de nós, disse Jania, quer goste disso ou não. Além do mais, se a Lina tiver que matar você, ela pode ficar completamente maluca e terá os 3 amplificadores, e aí só a Misha poderá pará-la com o poder de suas danças terríveis. Ela é bem volúvel mesmo, disse Herschel. Ele bateu com o dedo nas têmporas. Não está totalmente aqui, se é que você me entende. Eles estavam brincando, mas talvez também estivessem certos. Ele era meu equilíbrio. O que eu sentia por Mali era confuso, teimoso e talvez deixasse meu coração partido, mas também era algo humano. Nádia esticou a mão e cutucou Mali. Pelo menos considere a possibilidade de aceitar o plano. Se tudo der errado... Alina ganha um novo bracelete, concluiu Zoya. Eu fechei a cara. Que tal eu fatiar você e ver como seus ossos se encaixam? Zoya ajeitou o cabelo. Aposto que são tão lindos quanto o resto de mim. Eu girei o prato de Tamar mais uma vez, tentando imaginar o que esse tipo de manobra exigiria. Desejei ter o talento de Nikolai para a estratégia. De uma coisa eu tinha certeza. Será necessário mais do que uma explosão para matar o Darkling. Ele sobreviveu à dobra e à destruição da capela. Então o quê? Perguntou Herschel. Tem de ser eu, disse eu. Se conseguirmos separá-lo de seus soldados de sombras, posso usar o corte. O Darkling era poderoso, mas eu duvidava que mesmo ele pudesse se recuperar de ser dividido ao meio. Embora eu não tivesse nenhuma reivindicação legítima em relação ao nome de Morozova, eu era a conjuradora do sol. Havia torcido por um destino grandioso, mas aceitaria um assassinato sem danos colaterais. Zaya soltou um riso breve e alegre. Talvez isso até funcione. Vale a pena pensar na ideia, falei para Mali. O Darkling vai esperar um ataque, mas não esperará por isso. Mali ficou em silêncio por algum tempo. Tudo bem, disse ele, mas se der errado, todos nós concordamos com o que precisa ser feito. Ele olhou em volta da mesa. Um por um, eles assentiram com a cabeça. O rosto de Tullia estava estoico. Jenny abaixou o olhar. Finalmente, restava apenas eu. Eu quero que você me dê sua palavra, Alina. Eu engoli em seco. Eu farei. As palavras tinham sabor de ferro na minha língua. Ótimo, disse Mali. Ele segurou minha mão. Agora vamos mostrar a Misha como se dança mal de verdade. Matar você, dançar com você, algum outro pedido? Não que eu me lembre agora, disse ele, me puxando para perto. Mas tenho certeza de que pensarei em algo. Eu encostei a cabeça no ombro de Mali e inspirei seu cheiro. Sabia que não devia me permitir acreditar nessa possibilidade. Não tínhamos um exército, não tínhamos os recursos de um rei, só tínhamos esse grupo maltrapilho. Eu arrancarei tudo o que você conhece, tudo o que você ama.
Se ele tivesse a chance, eu sabia que o Darkling usaria essas pessoas contra mim, mas nunca ocorreu a ele que eles pudessem ser mais do que pontos de pressão. Talvez ele os houvesse subestimado, e talvez tivesse me subestimado também. Era estúpido, era perigoso, mas Ana Cuia costumava me dizer que a esperança era sorrateira como a água. De alguma forma, ela sempre encontrava uma maneira de entrar. Ficamos acordados até tarde, naquela noite, conversando sobre a logística do plano. As características da dobra complicavam tudo. Onde e como entrar, se era ou não possível que eu ocultasse a mim mesma para não falar dos outros, como isolar o Darkling e tirar os alunos dali. Não tínhamos pólvora, então teríamos de fabricá-la. Eu também queria garantir que os outros tivessem algum jeito de fugir da dobra se alguma coisa acontecesse comigo. Partimos cedo na manhã seguinte e voltamos até do Vastoba para recuperar o alcaravão na pedreira. Foi estranho vê-lo onde o tínhamos deixado, repousando em segurança como um pombo no beiral. Pelos santos, disse Edric enquanto escalávamos o casco. Aquilo é meu sangue? A mancha era quase tão grande quanto ele. Estávamos tão exaustos e acabados depois da nossa longa fuga do Zodíaco que ninguém nem tinha pensado em resolver isso. Você fez a bagunça, disse Zoya. Você é limpa. Preciso de 2 mãos para esfregar, retrucou Edric, assumindo posições nas velas. Edric parecia apreciar as zombarias de Zoya mais do que a atenção constante de Nádia. Eu tinha ficado aliviada de saber que ele ainda conseguia conjurar, embora fosse levar algum tempo para conseguir controlar correntes fortes com apenas um braço. Bagra poderia ensiná-lo. O pensamento veio até mim antes que me lembrasse de que isso não era mais possível. Quase conseguia ouvir a voz dela na minha cabeça. Será que eu deveria arrancar seu outro braço? Aí você teria algo para reclamar. Faça de novo e faça melhor. O que ela diria a respeito de tudo isso? O que ela acharia de Mali? Eu afastei o pensamento para longe. Nunca saberíamos e não havia tempo para lamentações. Uma vez no ar, os aéreos estabeleceram um ritmo gentil, e eu usei o tempo para praticar o curvamento da luz enquanto camuflava a embarcação por baixo. A jornada só levou algumas horas, e aterrissamos em uma pastagem pantanosa a oeste de Carieva. A cidade era o lugar onde todo ano aconteciam as vendas de verão de cavalos. Ela era conhecida por nada além de sua pista de corrida e de seus estábulos de criação. E mesmo sem a guerra, nessa época do ano, estaria praticamente deserta. A missiva para o Aparat tinha proposto que nos encontrássemos na pista de corrida. Tamar e Rachel fariam uma busca na pista a pé, para garantir que não estávamos entrando em uma armadilha. Se alguma coisa desse errado, eles dariam meia volta para nos encontrar e decidiríamos o que fazer a partir dali. Eu não achava que o Aparat fosse nos entregar ao Darkling, mas havia a possibilidade de ele ter feito algum tipo de novo acordo com os Churran ou com os Figerdanos. Estávamos um dia adiantados e a pastagem era o lugar perfeito para praticar a ocultação de alvos em movimento. Misha insistiu em ser o primeiro. Eu sou menor, disse ele. Isso tornará as coisas mais fáceis. Ele correu para o centro do campo. Eu levantei as mãos, girei os pulsos e Misha desapareceu. Rachel assoviou em apreciação. Vocês podem me ver? Misha gritou. Assim que ele começou a balançar os braços, a luz em volta dele ondulou e seus antebraços magricelas apareceram como se estivessem flutuando no vazio. Concentre-se. Eles desapareceram. Misha, instruiu Mali, corra até nós. Ele apareceu e então desapareceu novamente, conforme eu ajustava a luz. Eu consigo vê-lo pela lateral, disse Tolia do outro lado da pastagem. Eu soltei a respiração. Tinha que pensar sobre isso mais cuidadosamente. Disfarçar o navio tinha sido mais fácil porque eu só estava alterando o reflexo da luz a partir de baixo. Agora eu tinha de pensar em todos os ângulos. Melhor, disse Tolia. Zoya deu um pequeno grito. Aquele pestinha acabou de me chutar. Garota inteligente, disse Mali. Eu ergui uma sobrancelha. Mais inteligente do que algumas pessoas. Ele teve a boa educação de ruborizar. Eu gastei o resto da tarde ocultando 1, depois 2, depois 5 grixas de uma vez só no campo.
Era um tipo diferente de trabalho, mas as lições de Bagra ainda se aplicavam. Se eu me concentrasse com força demais em projetar meu poder, as variáveis me sobrecarregavam. Mas se pensasse na luz estando em todos os lugares, se não tentasse cutucá-la e simplesmente a deixasse se curvar, ficava bem mais fácil. Eu pensei nas vezes em que vi o Darkling usando seu poder para cegar soldados em uma batalha, atingindo vários inimigos de uma vez só. Era fácil para ele, natural. Eu sei coisas sobre o poder que você mal conseguiria imaginar. Eu pratiquei naquela noite, e então recomecei na manhã seguinte, depois que Tamara e Rachel partiram, mas minha concentração insistia em vacilar. Com mais atiradores, nosso ataque no esquife do Darkling talvez tivesse mesmo alguma chance. O que estaria nos esperando na pista de corrida? O próprio sacerdote? Ninguém? Eu tinha imaginado um exército de camponeses protegido pelos 3 amplificadores, marchando sob a bandeira do pássaro de fogo. Essa não era mais a guerra que estávamos travando. Eu posso vê-lo, Zoya cantarolou para mim. E era verdade. A grande forma de Tolha estava cintilando, aparecendo e desaparecendo enquanto ele corria à minha direita. Eu deixei minhas mãos caírem. Vamos interromper um pouco, sugeri. Nadia e Edric desenrolaram uma das velas para que ela pudesse ajudá-lo a aprender a lidar com o movimento ascendente de ar. E Zoya se esticou preguiçosamente no deck para oferecer críticas pouco construtivas. Enquanto isso, David e Jenny estudavam um de seus cadernos, tentando entender de onde poderiam extrair os componentes para uma dose de Lumia. Acabou que Jenny simplesmente não tinha uma aptidão para venenos. Os talentos dela sempre ficaram em algum lugar entre o Corporalnik e o Materialnik, mas eu me perguntava o que ela poderia ter se tornado, que caminho poderia ter escolhido se não fosse pela influência do Darkling. Mali e Misha partiram para o lado mais distante do campo com os braços repletos de pinhas e as posicionaram na cerca como alvos, para que Misha pudesse aprender a atirar. Isso deixou a mim e a Tolha sem nada para fazer, além de nos preocuparmos e esperarmos. Ele se sentou perto de mim em um dos cascos, pernas balançando para fora. Você quer praticar mais um pouco? Ele perguntou. Eu provavelmente deveria. Um longo momento se passou e então ele disse: Você vai conseguir fazer isso quando o momento chegar? Isso me lembrou estranhamente de Mali me perguntando se eu seria capaz de matar o pássaro de fogo. Você não acha que o plano irá funcionar? Eu não acho que faz diferença. Você não... Se derrotar o Darkling, a dobra permanecerá. Eu pressionei meus calcanhares contra o casco. Eu posso lidar com a dobra, disse eu. Meu poder permitirá que ela seja atravessada. Podemos eliminar os Volcras. Eu não gostava de pensar nisso. Por mais monstruosos que fossem, os Volcras um dia tinham sido humanos. Eu me inclinei para trás e estudei o rosto de Tolha. Você não parece estar convencido. Você me perguntou uma vez por que não a deixei morrer na capela. Por que deixei Mali ir até você. Talvez houvesse um motivo para os 2 terem sobrevivido. Talvez seja isso. Foi um suposto santo que começou tudo isso, Tolha. E uma santa terminará. Ele deslizou do casco para o chão e olhou para mim. Eu sei que você não acredita do jeito que Tamara e eu acreditamos, disse ele. Mas não importa como isso termine. Fico feliz que nossa fé tenha nos levado até você. Ele partiu, atravessando o campo para se juntar a Mali e Misha. Fosse coincidência ou destino que tivesse feito de Tolha e Tamar meus amigos, eu era grata por eles. E se estivesse sendo sincera comigo mesma, eu invejava a fé deles. Se conseguisse acreditar que fui abençoada para algum propósito divino, talvez isso facilitasse as decisões difíceis. Eu não sabia se o nosso plano iria funcionar, e mesmo que funcionasse, ainda havia muitas variáveis desconhecidas. Se conseguíssemos sobrepujar o Darkling, o que aconteceria com seus soldados de sombras? E quanto a Nikolai? E se matar o Darkling causasse a morte dele? Será que deveríamos tentar capturar o Darkling em vez de matá-lo? Se sobrevivêssemos, Mario teria que se esconder. Sua vida estaria perdida se alguém descobrisse o que ele era. Eu ouvi o som de cascos de cavalo. Nadia e eu subimos na plataforma para olhar melhor, e quando o grupo entrou no campo de visão, meu coração afundou. Talvez existam mais na pista de corrida, disse Nadia. Talvez, disse eu, mas não acreditava nisso. Eu contei rapidamente. 12 soldados.
Conforme se aproximaram, vi que eram todos jovens e a maioria ostentava a tatuagem do sol em seus rostos. Ruby estava lá, com seus lindos olhos verdes e a trança loura, e vi Vladin entre eles com 2 outros homens barbados que acreditei reconhecer como dos guardas sacerdotais. Eu pulei da plataforma e fui cumprimentá-los. Quando o grupo me viu, eles desmontaram e se abaixaram em um joelho só, cabeças inclinadas. Ah, disse Zoya, isso de novo? Eu lancei um olhar de aviso para ela, embora tivesse tido o mesmo pensamento. Tinha quase me esquecido de como odiava o fardo da santidade. Mas eu vesti a carapuça, desempenhei meu papel. Levantem-se, disse eu, e quando fizeram isso, gesticulei para que Vladin viesse à frente. Esses são todos? Ele assentiu com a cabeça. E qual a desculpa o Aparo te enviou? Ele engoliu em seco. Nenhuma. Os peregrinos fazem preces diárias por sua segurança e pela destruição da dobra. Ele diz que o último comando que você deu foi para que ele cuidasse do seu rebanho. E o meu pedido de ajuda? Ruby balançou a cabeça. O único motivo para que eu soubesse que você e Nikolai Lantsov tinham pedido ajuda foi porque o monge leal a você recuperou a mensagem da igreja de Santo Luquim. Então, como você veio parar aqui? Vladin sorriu, e aquelas covinhas absurdas apareceram em suas bochechas novamente. Ele trocou olhares com Ruby. Nós escapamos, ela disse. Eu sabia que o Aparat não era confiável, mas alguma parte de mim tinha esperado que ele pudesse me oferecer mais do que preces. Mas eu havia dito a ele que cuidasse dos meus seguidores, que os mantivesse seguros, e eles estavam certamente mais seguros na Catedral Branca do que marchando para a dobra. O Aparat faria o que ele faz melhor, esperar. Quando a poeira baixasse, eu teria derrotado o Darkling ou me transformado em Marte. De um jeito ou de outro, ainda haveria aqueles dispostos a pegarem armas em meu nome. O império de fiéis do Aparat cresceria. Eu apoiei minhas mãos nos ombros de Vladin e Ruby. Obrigada por sua lealdade. Espero que não se arrependam dela. Eles inclinaram suas cabeças e murmuraram. Sanctalina? Vamos andando, disse eu. Seu grupo é grande o suficiente para ter atraído atenção e essas tatuagens não devem ter ajudado. Onde estamos indo? Perguntou Ruby, puxando seu cachecol para esconder a tatuagem. Para dentro da dobra. Eu vi os novos soldados se mexerem inquietos. Para lutar? Ela perguntou. Para viajar, Mali respondeu. Sem exércitos, sem aliados. Nós só tínhamos mais 3 dias até enfrentarmos o Darkling. Íamos nos arriscar. E se falhássemos, não haveria mais opções. Eu teria que assassinar a única pessoa que já amei e que já me amou. Eu mergulharia de volta para a batalha, vestindo seus ossos.